Olá, estamos aqui com mais um Pessoas de Valor, aqui em Valinhos, durante um seminário de constelações em saúde. E estamos aqui com o Jardel Estevão, que é constelador, é psicólogo e trabalha com temas muito interessantes na área das constelações, na área sistêmica. Jardel, é um prazer estar aqui com você. Vamos conversar, bater um papo a respeito de assuntos importantes que as pessoas têm muito interesse. Então eu quero primeiro te agradecer a sua presença e falar para você, contar para nós um pouco da sua história, como é que você chegou aí na parte sistêmica, como é que você fez para unir isso com a psicologia, como é que foi que você está aqui hoje? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. A gente está aqui em um evento muito interessante. É sempre bom a gente continuar estudando, né? Sim. A gente está aqui assistindo o Stefan Hauser, que é um dos maiores consteladores do mundo, né? Considerado. Um programa com ele. Gravaram também? Sim. Muito bom. E o conhecimento ele nunca acaba, né? A gente tem que estar sempre buscando e trocando experiências, trocando figurinhas. E já aprendemos bastante aqui hoje de manhã. Eu comecei como psicólogo, né? Também estudei psicanálise, estudei constelação familiar e hoje em dia eu me dedico mais à parte de constelação. Tenho um instituto, tenho muitos alunos, né, que estão sempre estudando, então a gente precisa também estudar para sempre oferecer o melhor para os nossos alunos, né, Roberto? Sim, com certeza. E aí os consteladores, né, que tem uma base profissional como a sua, que vem da psicanálise, da psicologia, sempre agregam muito, né? Sim. No começo a gente estudava a psicologia em si e a gente começa a perceber que nem todas as perguntas a gente consegue responder com a psicologia. Então a gente começa a buscar outros horizontes, né? Vai para a psicanálise, agora com a constelação familiar. Por quê? Porque muitas vezes a resposta para um sintoma ela não está no indivíduo em si. Ele está no sistema. Então, o profissional, se ele ficar conversando só com o indivíduo e procurando na biografia do indivíduo, muitas vezes a resposta não está lá. Geralmente. Muitas vezes a gente fica buscando respostas olhando para a biografia do paciente e a resposta simplesmente não está lá. E quando a gente olha para a parte sistêmica, geralmente muitas respostas elas ficam claras, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de depressão. Às vezes a gente fica buscando, né, o que aconteceu na biografia do indivíduo, existe algum trauma, né, no percurso dele, algo que justifique aquele sintoma, aquela doença, e às vezes sim, e às vezes não. Às vezes a gente descobre, por exemplo, que um tio morreu de suicídio, como resultado de uma depressão, ou existe uma depressão por várias gerações e essa pessoa está honrando os seus ancestrais naquele sintoma, naquela doença. Então, quando a gente começa a olhar o indivíduo com essa perspectiva sistêmica, eu diria que é um caminho sem volta, né, Roberto? O que você acha? Para mim também foi assim. O que eu vejo, como você deu um exemplo assim muito clássico da depressão. A depressão é um vazio de função, né? E muitas vezes esse trauma que se fala, às vezes nós encontramos o trauma, às vezes não. E mesmo quando a gente encontra o trauma, esse trauma também, ele é um trauma transgeracional. A gente está numa herança, sim. Esse trauma está sendo herdado inconscientemente através de gerações. Então não adianta só você chegar lá e falar, não, então vamos olhar para esse trauma e vamos tratar essa pessoa. E na verdade também, lógico, a gente não desmerece a medicina, eu sou médico, psicólogo, você é psicólogo, então a gente sabe que precisa de ter essa abordagem medicamentosa muitas vezes, encaminhar, claro, que para psicoterapia, mas quando a gente tem essa visão do sistema, isso amplia as informações e a gente tem um caminho muito relevante para trabalhar, um caminho realmente que se torna mais eficiente, mais efetivo para solucionar o problema daquela pessoa. Então, como para você, para mim, a gente fala, nossa, descobrimos uma coisa bacana. Não é o maior, o melhor de tudo, mas é algo que amplia demais, né? Nos leva para o mais, como o Hellinger fala, né? Sim. E é importante também a gente honrar a nossa trajetória, né? Então, eu imagino que antes de constelador você é médico, né? Antes de ser constelador eu sou psicólogo. Então, devemos sempre honrar os nossos mestres, todos, desde o nosso primeiro professor, né, Roberto? Passando por ensino médio, por faculdade, por cursos, até chegando, por exemplo, no Stefan Hauser, que a gente está aqui hoje, né? Aqui para aprender, né? Então a gente fala que é uma síndrome do eterno aprendiz. Essa síndrome não tem cura. A gente vai ficar com ela para sempre. E eu acho que é fundamental, importante, porque a gente fala também que o constelador ele só consegue levar o seu cliente até onde ele já foi. Isso.
quanto mais caminhos percorrermos, né, Roberto? Sim. E aí eu quero trazer alguns assuntos de enfoque de interesse, assim, né? Porque eu sei que, como constelador, como uma pessoa culta, você trabalha com diversas áreas, né? Sim. E uma área que eu acho muito interessante, que eu também trabalho, mas quero trazer para o programa, é a questão da relação com a prosperidade e com o dinheiro. Que você faz um trabalho bacana com o Roberto Firmino, né? Eu também desenvolvo um trabalho semelhante. Mas as pessoas hoje, sempre, e hoje talvez com a pandemia, isso se potencializou, as dificuldades financeiras, econômicas, né? Então as pessoas ficam falando assim, o problema é por causa da pandemia, o problema é por causa do trabalho, o problema é por causa da política econômica. E mesmo nessa pandemia e nessa política econômica, tem pessoas que conseguem prosperar, né? E outras que não conseguem prosperar e às vezes prosperam e caem de novo. Então, a visão sistêmica trouxe para nós esclarecimentos a respeito disso, né? Então, eu queria que você trouxesse essa informação, dessa conexão do dinheiro, da prosperidade com a pessoa e o que faz isso acontecer ou não acontecer. O primeiro fator fundamental é a gratidão, viu, Roberto? Então, assim, pessoas que são gratas principalmente ao papai e à mamãe. Vamos começar por aí, né? Sou grato pela vida, sou grato ao papai e à mamãe que eu tenho, que é o melhor do mundo para mim. Sou grato à família que eu tenho. Você explica melhor isso? Porque tem pessoas que não entendem, né? Isso aí gera um grande tumulto quando a gente fala, e claro que tem pessoas que vêm de famílias muito disfuncionais, e você vai falar isso, a pessoa não entende o que a gente quer dizer na sistêmica, mas continua, depois você traz de volta. O nosso pai e a nossa mãe, eles são os melhores pra gente e deram o melhor que eles poderiam dar, nem se for o nada. Porque se um pai ou uma mãe deu o nada... Nada após nascer, né? É o nada após a vida. E a vida, ela tem um valor tão imensurável que ainda assim é muito. Mesmo o nada já é muito. Mas por que isso é tão importante, Roberto? Porque a pessoa que está numa posição de gratidão, ela está numa posição adulta. E as pessoas que estão na posição infantil, elas acham que o mundo tem que dar para elas. Deve para elas. Isso. E isso vai contra a lei sistêmica do dar e o receber do Bert. Porque primeiro a gente dá e depois a gente recebe. Se a gente fica cobrando, a outra parte não tem sentido a outra parte dar algo para a gente. Se não existe esse primeiro desequilíbrio, no bom sentido que a gente causa, quando a gente oferece. Isso eu vejo muito em marketing, viu, Roberto? As pessoas, elas querem vender um produto sem oferecer algo. E as pessoas não vão comprar, né? A gente primeiro... Qual é o foco, né? Se no mim ou no cliente? Isso, então a gente primeiro oferece, aí o cliente, ele gosta da gente, ele gosta do nosso trabalho, aí naturalmente ele vai querer o quê? Ele vai querer comprar. Então, assim, pessoas que estão na posição infantil, elas querem pedir, assim como uma criança. Uma criança fala assim, mãe, eu tô com fome, mãe, traz a comida. Mãe, eu quero um sorvete, né? Fica pedindo. E pessoas que estão na vida adulta entendem que o mundo é feito de trocas. Equilíbrio. Então esse é um ponto fundamental a se falar, né? Uma outra questão importante é o nosso posicionamento diante da crise. Né? Quando a gente tem uma situação de medo, a gente tem três caminhos básicos, né? Ou a gente foge, ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta. Quem não já falou isso aí? Isso é biologia, né? Isso é do reino animal também, a gente vê, né? O animal, ele paralisa, ou ele ataca, ou ele foge. Por que eu estou falando isso? No início da pandemia, Roberto, no primeiro lockdown que teve, né? Eu lembro até hoje, eu estava em casa, lockdown, e agora? Né? A primeira coisa que eu fiz foi passar meus pacientes para online, né? A gente tem essa possibilidade, a nossa profissão, né? Algumas profissões têm, outras não. Mas o que eu fiz? Eu pensei assim, as pessoas vão estar em casa. As pessoas vão estar em casa com medo. Vão precisar mais ainda de você. Aí o que eu pensei? Vamos oferecer algo. Roberto, eu fiz 50 dias de lives seguidas. Eu fiz 93. Você fez 93? Toca aí, muito bom, né? 50 dias de lives seguidas. Sábado, domingo, feriado. Todo
todo dia eu levava um tema, oferecia. Aí a pessoa falava, Jardel, mas você está fazendo live de graça? Não é de graça, é justamente isso. Quando a gente está oferecendo, as pessoas foram me conhecendo mais, e aí a venda, ela vem posteriormente. Então as pessoas que ficam assim, eu quero dinheiro, elas não vão ter dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que a gente não tem quando a gente vai atrás dele. O dinheiro é uma energia, certo? Então o dinheiro, ele vem até a gente. Quando que ele vem até a gente? Quando a gente está numa posição adulta, quando a gente é grato pela nossa vida, é grato pelo que a gente tem, é grato pelos nossos clientes, é grato, tá? E quando a gente oferece, quando a gente dá. Então, diante da pandemia, que é um exemplo, o que eu fiz? Eu poderia paralisar, como muitos profissionais paralisaram. Poderia fugir, como tem gente que fugiu, né? Se isolou. A minha decisão foi, vamos para cima. Vamos olhar esse mercado que já se desenhava ser um mercado gigantesco, que foi o mercado online. E olha o que aconteceu, olha o que é o Zoom hoje, olha os eventos online, né? Então, assim... inimagináveis antes da pandemia, nesse alcance que estão, né? Sim. Complementando essa questão da prosperidade, que é uma área que eu gosto bastante, né, que eu vejo que as pessoas têm muitas dificuldades com isso. E eu arrisco dizer, Roberto, que as pessoas adoecem, tá? Por isso, por falta do quê? De perspectiva de vida, de propósito de vida, de direcionamento, né? As pessoas adoecem. Aliás, a depressão tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Porque você falou, tudo isso é futuro, direcionamento, projeto, propósito. Depressão não tem futuro, a pessoa volta com estilingue para o passado. Sim. Então, tem tudo isso que a gente falou até agora. Tem também algo que será que eu estou alinhado com o meu propósito de vida? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu não estou ganhando dinheiro. Beleza, tá. Toda profissão dá dinheiro. Você vai concordar comigo? Toda profissão dá dinheiro. Assim, profissionais bons, né? Toda profissão está a serviço da vida, todas. Medicina, psicologia, o cabeleireiro, a manicure, né? O trabalhador, o engenheiro, para as profissões existirem, né? Alguém criou elas há um tempo atrás e ela se manteve até hoje. Se ela se manteve até hoje, ela tem uma força, ela está a serviço da vida. Então, se o profissional está alinhado com o direcionamento dele, ele vai ter um brilho, e esse brilho vai fazer o quê? As pessoas quererem aquele produto, aquele serviço. Tá? Então, por exemplo, tem um cabeleireiro que ganha melhor do que uma outra profissão. Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Psicologia, medicina dá mais dinheiro? Depende. Depende do profissional. Depende da postura dele. Exatamente. Então tem isso para as pessoas sempre alinharem. Será que para a pessoa refletir, será que eu estou caminhando de acordo com o que faz sentido para mim? Eu amo o que eu faço. Se você amar, vai ter um brilho, aí as pessoas vão querer você. Isso dá uma força imensa. Isso. E aí tem uma segunda questão importante, que são os emaranhamentos sistêmicos. Porque às vezes a pessoa está alinhada, mas está travada. Vamos voltar para esse assunto já, porque esse é um ponto interessantíssimo que as pessoas não têm noção. E nós vamos dar um breve intervalo e pessoas de valor voltam já com o Jardel Estevão. Vamos focar a questão da prosperidade no nosso sistema familiar. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sob medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Pessoa de valor voltando aqui, entrevistando Jardel Estevão, constelador, psicólogo, e nós estamos com um tema muito interessante. Você quer saber por que tem problemas financeiros, econômicos, ou por que você consegue prosperar? De onde é que vem isso? Continuamos com o tema e o Jardel vai tocar nesse assunto agora, né, Jardel? Vamos agora. A gente falou no bloco anterior sobre a questão do propósito de vida, do direcionamento, que é um dos fatores que travam a prosperidade. Se você estiver deslocado do seu caminho, que você ama, que você se motiva, né, que você tem força para caminhar naquilo. Porém, existe um segundo fator, que são os emaranhamentos familiares. Às vezes a pessoa está na profissão que ela ama, ela é boa no que ela faz, as pessoas querem contratar aquele serviço, aquele produto, mas ainda assim, Roberto, tem algo travado. Aí a gente precisa olhar o quê? Sistemicamente. Por exemplo, dívidas sistêmicas. Então, às vezes, injustiças foram cometidas por gerações anteriores. Isso envolve escravidão. Isso envolve grandes golpes, né? Pessoas que enriqueceram às custas de outras. Pô, mas eu não tenho nada a ver com isso. Jardel, Roberto, foi meu tataravô. Tem. Sistema. Porque é um sistema. Então, muitas vezes, as gerações posteriores, elas vão pagando a dívida, pagando. Então, assim, pô, o dinheiro não fica em minhas mãos, não fica porque você está pagando. Interessante que esse conceito, né? Nós temos uma dívida que não é nossa somente, tanto o ônus como o bônus são do sistema. A gente carrega isso pela conexão, não é? Pela conexão. E a constelação, ela pode ajudar muito nisso, porque daí a gente coloca... Tem solução para isso que as pessoas... Tem solução. Essa é a boa notícia, né, Roberto? Tem solução. A gente consegue colocar o paciente diante daquela dívida, daquela injustiça que foi cometida, e são feitas frases sistêmicas de cura, de reparação, para que essa dívida ela seja encerrada e que a partir daquela geração... as próximas gerações fiquem livres disso. Essa é uma questão. Uma segunda questão de emaranhamento sistêmico são pessoas que estão presas à morte, por algum motivo, né? Às vezes, alguém que você muito ama morreu, e você acha que superou, mas você não superou, né? Na sua essência, você ainda está numa profunda dor. E a frase é: querido vovô, querida vovó, querida mamãe, querida titia, a pessoa, né? Querido vovô, por exemplo, eu te sigo. Eu te sigo na morte. Então, assim, a vida, ela é movimento, ela é abundância, ela é prosperidade, ela é pro mais. Pra frente, pro mais. Isso, as pessoas que estão indo pro menos, que não se movimentam, que não se permitem um sucesso, não se permitem a prosperidade, estão... Pode ser, né, uma possibilidade, conectadas a alguém que já morreu e elas estão querendo seguir aquela pessoa. E a constelação também pode ajudar, porque a gente consegue colocar essa pessoa diante daquele ente querido e ela pode ouvir desse ente querido o quê? Que esse ente querido ele quer que a gente seja feliz. Né? Certo? Esse é um caso. Casos de abortos, de irmãos não nascidos, de gêmeos evanescentes, pessoas que estão conectadas à morte também, não só por ancestrais, mas também, às vezes, na geração. E aí eu não me permito ter sucesso e prosperidade por amor a você, querido irmão, que não nasceu. Se você não pôde nem nascer, eu me sinto culpado por ter a vida e você não ter tido essa oportunidade. Se eu, além da vida, tiver ainda sucesso e abundância, minha culpa aumenta. Então, o que eu faço? Eu fico me sabotando. Mas isso é importante dizer que é inconsciente, que a pessoa nem tem essa informação. Às vezes isso aparece numa dinâmica de constelação e a pessoa não tinha essa informação. Isso. E aí a gente consegue também colocá-la diante do irmão que faleceu
E o irmão adivinha, que é a nossa prosperidade. Por quê? Porque os mortos, na verdade, eles querem paz, eles querem o descanso. Os mortos não querem que a gente fique em vida falando deles, buscando eles, né? Eles querem o quê? Descansar, e eles querem reverência e respeito. Então, assim, de vez em quando fazer uma reverência a eles, dizer o quanto que eles fazem parte do sistema, mas não a gente ficar falando deles, buscando eles, né? E repetindo os padrões. É importante dizer que assim, as pessoas vão confundir, então isso é espiritual, é espírita? Não. Isso é sistêmico. Quando a gente fala em sistêmico, os mortos que a gente fala são pessoas do nosso sistema familiar que não estão nesse plano material, mas continuam fazendo parte, as suas dinâmicas e funções continuam fazendo parte do sistema. E quando houve uma exclusão, a gente se fica preso, emaranhado a isso. Então não é nada espiritual, porque constelação também, a gente traz muitas vezes emaranhamentos com pessoas que estão vivas, né? Eu tenho um irmão vivo, um pai, um irmão, é alguma dinâmica com uma pessoa também viva. Ou seja, o sistêmico é aquilo que todos nós fazemos parte, nosso sistema familiar, só para reforçar para as pessoas não pensarem, então isso é espiritual. Não é que seja espiritual. Aqui dentro nada morre, né? Então, assim, a gente... meus pais morreram. Aqui dentro você ainda tem um pai, ainda tem uma mãe, ainda tem um avô, ainda tem uma avó. Eles vivem em nós. Exatamente. Então, a dor, ela ainda está aqui. Então, por exemplo, um avô que morreu, que eu amo muito ele, eu não estou falando necessariamente do espírito dele, não, essa falta dessa função, dessa imagem dele que existe em mim que dói. E é por isso que a gente vai. O que mais, Roberto? A gente tem lealdades também. Boa consciência, que é um conceito que Bert Hellinger nos trouxe. Que padrões familiares que a gente segue. Sim, então se você que está assistindo a gente, você tem uma família de pessoas que têm dificuldade com dinheiro, com prosperidade, vocês vão ter uma dificuldade maior de ter sucesso e ter prosperidade. Por quê? Porque é mais difícil a gente ser diferente da nossa família, ser diferente do nosso clã. Então, uma boa pergunta que eu faço para os meus pacientes se imagine chegando com um carro novo no almoço de família do domingo na casa da sua avó, da sua tia. Como que você vai se sentir? Se tiver leveza, nossa, que legal, vou mostrar meu carro para meus primos, eles vão achar bacana, vão querer andar, dar uma volta, tá leve. Se tiver um incômodo, não. Por quê? Porque dói a gente se sentir diferente. E nem que isso seja em prol do sucesso, da prosperidade. Uma outra coisa que existe, Roberto, é uma trava no salário dos nossos pais. É como se fosse uma lombada, 2 exemplos da lombada. Você está andando na rua, tem uma lombada. O que você vai fazer com a lombada? Como se fosse um termostato ali também. É ali, né? Muita gente trava. E às vezes chega ao ponto, Roberto, de negar a promoção. E se boicotar, perder emprego, tá cheio. Sim, a pessoa fala assim, olha, se você continuar assim, até o fim do ano você vai ser promovido a gerente. Aí o que o cara faz? Ele começa a errar. Ele sai daquele caminho, tudo inconsciente. Porque se ele virar um gerente, ele vai ganhar mais do que o pai ganhava, do que a mãe ganhava. E aí como que ele vai chegar com isso em casa? E isso a constelação consegue nos ajudar também. Por quê? Porque na verdade os pais querem, né? Vamos pensar em pais minimamente saudáveis. Isso. Não acontece sempre, mas tem também por aí, né? Tem também, né, velho? Os pais querem que a gente ganhe mais que eles. Aliás, a teoria dos sistemas fala assim, que todos os elementos são interconectados, interdependentes, caminham para o objetivo comum. Qual é o objetivo comum de um sistema familiar? É seguir adiante para o mais, com mais prosperidade, com mais saúde, com mais amor saudável. Então, obviamente que eles querem. Sim. Então, a gente tem isso. E como que a gente lida com pessoas que têm dificuldade com prosperidade, Roberto? Analisando todas essas questões. O emaranhamento... Onde está o ponto? Sim. Uma outra pergunta que eu sempre faço é: o que aconteceria se você tivesse muito dinheiro? Parece uma pergunta simples. Simplíssimo. Mas muitas vezes essa pergunta revela a questão. Eu vou dar um exemplo. Eu moro com meus pais. E eu moro com meus pais pagam as contas, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ter o quê? Fica difícil de eu justificar morar com meus pais
com dinheiro. Sim. Enquanto eu não tenho dinheiro, eu tenho uma desculpa. Ó, tá difícil o emprego, tal. Aí o pai vai lá pagar as contas, a mãe vai lá, ele tem o quarto, tem casa, comida e roupa lavada, tudo tranquilo. Esse é um exemplo, tá? E aí a pessoa começa o quê? A se sabotar. Se sabotar... Para permanecer. Existe um ganho. E muitas vezes, porque não é porque ela ganha, porque os pais precisam também, então tem todas essas questões. Porque os pais, às vezes, têm um vazio deles que é suprido, né? Esse vazio é suprido com a presença daquele filho. Por isso que muitos não prosperam, ou às vezes casa, separa e volta para casa dos pais, às vezes perde emprego, ou não é o suficiente, não ganha e volta para casa dos pais. Quer dizer, a gente vê tantos emaranhamentos levando a dificuldades de prosperidade. Muitos. Então é importante que as pessoas saibam que isso existe e pergunte para si, será que eu estou num desses exemplos? Porque começa a cair umas fichinhas, né? Começa, nossa, eu acho que isso aí tem a ver alguma coisa comigo. Sim. Uma outra pergunta o seu casamento ficaria bem se você tivesse dinheiro? Se você tivesse muito dinheiro? Em muitos casamentos, Roberto, o equilíbrio entre o dar e receber se dá de tal forma que um dos dois ganhe mais e o outro ganhe menos. Por quê? Porque esse que ganha menos oferece outras coisas para equilibrar. Não a contabilidade, você tem que ganhar 1,2 e 1,2. O que é importante é estar equilibrado. E às vezes, se essa pessoa ganha mais, vai desequilibrar. Então a pessoa se mantém em uma situação com um salário menor para evitar o que aconteceria naquela relação se a balança pendesse para o outro lado. Muitas questões, né? Olha, a gente poderia ficar aqui falando mais horas a respeito desse tema, né? Nós trabalhamos com isso, conseguimos ajudar muitas pessoas. Primeiro ajudamos a nós, depois ajudamos muitas pessoas também nesse tema. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Nós estamos juntos aí nesse seminário bacana, né? De saúde com House, né? Pudemos bater esse papo, trazer você aqui para Pessoas de Valor para brilhantar o nosso programa. Fica a nossa gratidão e esperamos que você venha outras vezes trazer esse tema e outros. Eu agradeço você, Roberto. Agradeço o nosso público e estou à disposição e a serviço. É um prazer contar com pessoas de valor sempre aqui ao nosso lado, né? Então, Pessoas de Valor fica por aqui. Se você quiser assistir novamente esse programa ou os outros anteriores, vá no site pessoasdevalor.com. Voltaremos semana que vem com mais um tema muito interessante para você. Aguardo você. Até lá.